As manhãs são sagradas. Elas são o ponto de partida, o momento em que você define a direção do seu dia. Mas a verdade é que muitos acordam já reféns do acaso, deixando que o humor, as circunstâncias ou as notificações do celular ditem o rumo de suas horas. Se você não assume o controle desde o primeiro instante, o dia inteiro pode se tornar uma sucessão de reações automáticas, em vez de uma jornada consciente e intencional. O que você pensa ao despertar pode transformar tudo. Você pode começar com força ou se arrastar na inércia. A escolha é sua. Os estoicos entendiam o poder de um amanhecer bem conduzido. Marco Aurélio, em suas meditações, começava seus dias lembrando a si mesmo das dificuldades que enfrentaria, mas também de sua capacidade de superá-las. Eles sabiam que a forma como você conversa consigo mesmo ao acordar é determinante para a forma como enfrentará o mundo. Se sua primeira ação do dia é alimentar pensamentos derrotistas, então o dia já nasce pesado. Mas se você planta ideias de força, de clareza e de propósito, sua mente se alinha com isso. Por isso, não permita que sua manhã seja sequestrada pela pressa, pela ansiedade ou pelo pessimismo. Há algo muito mais poderoso que você pode fazer: definir seu estado mental antes que o mundo tente definir por você. O que você diz a si mesmo ao acordar não são apenas palavras, são comandos que moldam sua mente e, consequentemente, sua vida. Hoje, você aprenderá 10 afirmações estoicas que vão elevar sua manhã, fortalecer sua mentalidade e fazer com que cada dia seja mais produtivo, equilibrado e alinhado com aquilo que realmente importa. Agora, antes de irmos para a primeira afirmação, quero que você participe. Comente aqui: minhas manhãs serão perfeitas. Deixe seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e compartilhe este vídeo com alguém que precisa começar o dia com mais força e clareza. Isso não é apenas um vídeo, é um convite para uma transformação diária. Então ajuste sua postura, respire fundo e vamos juntos para as 10 coisas que você deve dizer a si mesmo todas as manhãs. 1. Hoje sou dono da minha atitude. O amanhecer traz consigo uma promessa silenciosa: a oportunidade de começar de novo. Cada novo dia é uma página em branco, e você é o único autor das palavras que serão escritas nela. No entanto, a maioria das pessoas entrega essa caneta a fatores externos, às circunstâncias, às dificuldades, aos desafios que surgem antes mesmo do café da manhã. Mas e se, em vez de reagir ao mundo, você escolhesse liderar sua própria experiência? E se, ao abrir os olhos, sua primeira decisão fosse afirmar: hoje sou dono da minha atitude? Pense no que isso significa. Não importa o que aconteça ao longo do dia, você decide como vai reagir. Você pode não ter controle sobre os acontecimentos, mas tem controle sobre sua resposta a eles. Marco Aurélio dizia: se você se perturba com algo externo, a dor não vem da coisa em si, mas da sua interpretação sobre ela. Isso é poderoso, porque significa que nada tem o poder de tirar sua paz sem a sua permissão. Se alguém o trata com grosseria, a decisão de se irritar ou seguir em frente é sua. Se um obstáculo inesperado surge no caminho, você pode encará-lo como um problema ou como um treino para sua resiliência. A verdade é que muitas pessoas vivem presas ao piloto automático, deixando que as emoções e as circunstâncias tomem as rédeas do seu dia. Se algo ruim acontece pela manhã, elas já decretam que será um dia ruim. Se o trânsito está congestionado, elas se enchem de frustração e raiva. Se recebem uma crítica, deixam que isso abale sua confiança e humor pelo resto do dia. Mas quando você afirma que é dono da sua atitude, está dizendo que não será mais um refém desses impulsos. Está dizendo que, aconteça o que acontecer, você responderá de maneira consciente, escolhendo sempre a melhor versão de si mesmo. Isso não significa ignorar as dificuldades ou fingir que tudo está bem. Significa reconhecer que sua reação às dificuldades é o que realmente importa. A vida não será gentil o tempo todo. Algumas manhãs começarão com desafios, com notícias inesperadas, com contratempos. Mas sua atitude diante disso definirá o rumo do dia. Você pode ver um atraso como um motivo para se estressar ou como um momento para praticar a paciência. Pode ver uma crítica como um ataque pessoal ou como uma oportunidade de aprendizado. Pode ver um problema como um obstáculo ou como um convite para crescer. Os estoicos nos ensinam que a mente disciplinada
é aquela que não se entrega ao caos externo. Se você domina sua atitude pela manhã, todo o resto do dia se torna mais leve. Mas essa não é uma escolha que você faz apenas uma vez. É um compromisso diário, um treino constante. Assim como um atleta se prepara para a competição, você deve se preparar para o dia que se inicia. E a primeira coisa que você deve fazer é lembrar a si mesmo: hoje sou dono da minha atitude. Se quiser levar isso a sério, experimente algo simples, mas transformador. Antes de sair da cama, antes de pegar o celular, antes de pensar nas tarefas do dia, repita essa frase mentalmente. Sinta o peso dessas palavras. Imagine os desafios que podem surgir e visualize a maneira como você responderá a eles com serenidade e clareza. Isso não é apenas um exercício motivacional, é um treino mental. E com o tempo, essa prática se tornará natural. E aqui está o mais interessante. Quando você assume essa postura, o mundo ao seu redor também muda. As pessoas percebem sua presença mais firme, sua energia mais estável, sua capacidade de lidar com problemas sem desespero. Você se torna aquele que mantém a calma enquanto os outros entram em pânico. Aquele que enxerga soluções onde os outros só veem dificuldades. Aquele que inspira simplesmente porque aprendeu a dominar a si mesmo. Mas para isso, é preciso comprometimento. Dizer que é dono da sua atitude e realmente agir dessa forma são coisas diferentes. Não basta repetir as palavras pela manhã se ao primeiro sinal de contrariedade você se entrega à frustração. É necessário praticar esse domínio a cada instante, fortalecer essa mentalidade dia após dia. E lembre-se, ser dono da sua atitude não significa reprimir emoções ou fingir que nada o afeta. Significa ter consciência delas, entender que sentimentos surgem, mas que você não precisa ser escravo deles. A raiva pode aparecer, mas você não precisa reagir com impulsividade. A ansiedade pode bater à porta, mas você pode escolher respirar fundo e manter o foco. A frustração pode surgir, mas você pode decidir aprender algo com ela. Hoje, você tem um novo dia diante de si. Não importa o que aconteceu ontem. O que importa é o que você faz agora. Você pode deixar que o acaso defina seu humor ou pode assumir o controle. Pode ser um espectador da sua vida ou pode ser o protagonista. Pode apenas reagir ao mundo ou pode liderar a sua experiência. E tudo começa com essa simples, mas poderosa afirmação: hoje sou dono da minha atitude. 2. O que depende de mim eu farei com excelência. Acordar pela manhã é um privilégio. Significa que mais um dia foi concedido a você, um novo ciclo repleto de possibilidades. No entanto, muitos desperdiçam essa dádiva, presos a uma mentalidade de reclamação e impotência. Lamentam as circunstâncias, se revoltam contra o que foge ao seu controle e passam os dias sendo levados pela correnteza dos acontecimentos. Mas há uma verdade simples e poderosa. A parte da vida que realmente importa está nas suas mãos. Não importa o que o mundo jogue contra você, sempre haverá algo que depende exclusivamente da sua escolha e do seu esforço. Os estoicos compreendiam essa distinção melhor do que ninguém. Epicteto ensinava que a liberdade verdadeira vem de saber diferenciar o que está sob nosso controle e o que não está. Esse é um princípio que liberta. Muitos sofrem porque desperdiçam energia tentando mudar aquilo que jamais poderão controlar: a opinião dos outros, as ações alheias, os desafios inesperados da vida. Mas há algo que ninguém pode tirar de você: a maneira como decide agir. A excelência não está em fazer apenas o que é fácil ou conveniente. Ela se manifesta na forma como você encara cada pequena ação do dia, desde as tarefas mais simples até os grandes desafios. Quando você assume a responsabilidade total sobre aquilo que pode fazer, o peso das circunstâncias externas diminui. Se seu trabalho exige esforço, faça com dedicação. Se um problema surge, encare-o com a melhor solução que puder oferecer. Se há algo que precisa ser aprendido, mergulhe nesse aprendizado sem resistência. Nada grande se constrói sem compromisso. A excelência não é um evento, mas um hábito. Não se trata de esperar o momento certo, mas de tornar cada momento uma oportunidade para agir com integridade e dedicação. Há pessoas que passam a vida esperando as condições perfeitas para começar algo significativo. Esperam a motivação ideal, a inspiração certa, o contexto favorável.
Mas a vida não é um ensaio geral. Cada dia que passa é um dia a menos, e a única maneira de construir algo que realmente tenha valor é fazendo agora, da melhor forma possível. Os que se destacam na vida não são aqueles que esperam, mas aqueles que se dedicam a melhorar continuamente o que podem melhorar. Isso significa que mesmo as tarefas mais comuns merecem sua atenção plena. Não importa se você está limpando sua casa, trabalhando em um projeto ou cuidando de um relacionamento. Cada ação que você executa é um reflexo do seu compromisso com a sua própria vida. O que é feito de qualquer jeito traz resultados medíocres, mas o que é feito com presença e qualidade constrói algo duradouro. O pensamento estoico ensina que a satisfação verdadeira não vem do reconhecimento externo, mas da consciência tranquila de que você fez o melhor dentro das possibilidades que tinha. Quando a noite chega e você olha para trás, a verdadeira paz vem do sentimento de que você agiu com excelência naquilo que estava ao seu alcance. Não se trata de perfeição, pois a perfeição é uma ilusão. Mas se trata de saber que não deixou o dia passar sem propósito. Em um mundo onde muitos se contentam com o mínimo, ser alguém que busca a excelência é um ato de revolução silenciosa. A maioria prefere um caminho mais fácil, um esforço moderado, uma entrega parcial. Mas aqueles que realmente fazem a diferença são os que se dedicam ao que têm para fazer, não porque alguém está observando, mas porque entendem que sua própria vida merece esse nível de comprometimento. Quando você se propõe a fazer o seu melhor dentro do que depende de você, algo extraordinário acontece. Você ganha poder sobre a própria vida. Em vez de ser vítima do acaso, você se torna o arquiteto do seu destino. A cada escolha, a cada ação, você está construindo a pessoa que será amanhã. E se hoje fosse o último dia que você tem? Você estaria satisfeito com o modo como conduziu suas responsabilidades, ou teria que admitir que passou mais tempo se distraindo, se queixando ou procrastinando do que realmente vivendo? A verdade é que o tempo não para aqueles que hesitam. Cada momento em que você se entrega à mediocridade é um momento perdido. A excelência não precisa de reconhecimento. Ela é uma recompensa em si mesma. Quando você faz algo bem feito, sente orgulho silencioso. Quando se dedica de verdade, cria uma energia de respeito por si mesmo. E essa energia se reflete em tudo o que você faz. Isso não significa que você deva se sobrecarregar ou exigir perfeição em tudo, mas significa que, dentro daquilo que pode controlar, você tem o dever de dar o seu melhor. Se algo está sob sua responsabilidade, cuide bem disso. Se depende de você, faça com esmero. Se algo precisa ser resolvido, encare com determinação. O mundo está cheio de pessoas que fazem o mínimo, que seguem a vida no automático, que esperam que tudo seja fácil. Mas aqueles que realmente constroem algo significativo, aqueles que deixam sua marca, são os que entendem que cada detalhe importa. A forma como você faz algo pequeno reflete a forma como você fará algo grande. Nada muda até que você mude. Se quer uma vida melhor, se quer mais oportunidades, mais realização, mais crescimento, comece sendo excelente naquilo que já está em suas mãos. Não espere condições ideais. Não espere pelo momento certo. O momento é agora, e tudo o que você faz hoje constrói quem você será amanhã. Acorde todos os dias e lembre-se dessa verdade. O que depende de mim, eu farei com excelência. Não porque o mundo exige, mas porque você exige isso de si mesmo. Não porque alguém está olhando, mas porque você entende que a sua vida merece ser vivida com intenção, dedicação e honra. No final do dia, quando você colocar a cabeça no travesseiro, não importa se teve aplausos ou elogios. O que importa é a consciência tranquila de que fez o melhor que podia. Essa é a verdadeira vitória. 3. O desconforto é um mestre, não um inimigo. O ser humano, por natureza, busca conforto. Quer segurança, estabilidade, a sensação de que tudo está sob controle. Mas essa busca constante por uma vida sem desafios tem um preço: o enfraquecimento da mente e do espírito. Quem se recusa a sair da zona de conforto se torna prisioneiro dela. Os estoicos sabiam disso melhor do que ninguém. Eles não apenas aceitavam o desconforto, mas o viam como uma ferramenta essencial para o crescimento. Para eles, a adversidade não era uma maldição, mas um treinamento.
A realidade é que ninguém cresce na comodidade. É nos momentos de dificuldade que você descobre do que realmente é feito. Pense nos momentos mais significativos da sua vida. Foram aqueles onde tudo estava fácil, ou aqueles em que você precisou lutar contra obstáculos, se adaptar e evoluir? A dor ensina, a dificuldade molda. O desconforto é o que separa aqueles que vivem de verdade daqueles que apenas existem. Muitos evitam o desconforto porque acreditam que ele é um sinal de que algo está errado. Sentem medo do fracasso, evitam desafios porque temem não estar prontos, recusam mudanças porque exigem esforço. Mas e se o desconforto não fosse um inimigo? E se, ao invés de fugir dele, você o encarasse como um professor, um mestre implacável, mas justo, que está ali para ensiná-lo a se tornar mais forte? Epicteto dizia que os desafios da vida são como o fogo para o metal. Eles nos purificam, nos fortalecem, nos fazem mais resistentes. Você não pode controlar se enfrentará dificuldades, mas pode controlar como as encara. Quando você muda sua mentalidade e passa a ver o desconforto como um aliado, algo mágico acontece. Você se torna mais resiliente, mais preparado para enfrentar qualquer situação. Os que evitam desafios nunca saberão do que são realmente capazes. Quem foge do desconforto se torna frágil. O corpo que nunca é testado enfraquece. A mente que nunca é desafiada se torna preguiçosa. A alma que nunca enfrenta a adversidade se torna vazia. Mas aqueles que abraçam o desconforto, que se jogam no desconhecido, que desafiam seus próprios limites, descobrem uma força que jamais imaginaram possuir. O desconforto pode vir de diversas formas. Pode ser físico, como o esforço de um treino exaustivo. Pode ser mental, como o desafio de aprender algo difícil. Pode ser emocional, como enfrentar seus próprios medos e inseguranças. E pode ser existencial, como o processo de crescimento e transformação que exige que você abandone antigas versões de si mesmo. Mas, independentemente da forma que assuma, ele sempre trará algo valioso: evolução. Nenhuma grande conquista foi alcançada sem esforço. Nenhuma mente brilhante se formou sem ser desafiada. Nenhum grande líder, pensador ou guerreiro se tornou forte sem antes ter passado pelo fogo do desconforto. Se você quer uma vida plena, precisa entender que ela não será isenta de dificuldades. Mas essas dificuldades não estão aí para destruí-lo. Elas existem para torná-lo mais preparado. É por isso que os estoicos praticavam deliberadamente o desconforto. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, não se entregava ao luxo. Ele treinava sua mente e seu corpo para resistir às adversidades, porque sabia que mais cedo ou mais tarde elas viriam. Sêneca fazia exercícios de privação, passando períodos vivendo com o mínimo possível para lembrar a si mesmo que poderia enfrentar qualquer dificuldade. Eles entendiam que a preparação fortalece, enquanto a complacência enfraquece. O mundo moderno nos oferece conforto em excesso. Temos alimentos disponíveis a qualquer momento, tecnologia para facilitar nossas vidas, distrações para nos manter entretidos. Mas essa abundância de conforto nos deixou mais frágeis. Nos acostumamos com a facilidade e, quando algo sai do esperado, nos desesperamos. Mas a verdade é que você pode treinar sua mente para ser mais forte do que qualquer dificuldade que possa surgir. Aceitar o desconforto como parte da vida significa estar pronto para qualquer coisa. Significa que, quando um obstáculo aparecer, você não entrará em pânico. Significa que, quando algo der errado, você não se tornará refém da frustração. Significa que, quando a dor surgir, você saberá que pode suportá-la. Porque você se preparou. Porque você não foge da dificuldade. Você a encara de frente. A maneira como você lida com o desconforto define o tipo de vida que terá. Se você o vê como algo a ser evitado, viverá preso ao medo e à estagnação. Mas se você o encara como um mestre, se aprende a conviver com ele, se o utiliza como ferramenta para o seu crescimento, então sua vida se transforma. Você se torna mais forte, mais confiante, mais preparado para enfrentar qualquer desafio. O segredo não está em eliminar o desconforto, mas em mudar sua relação com ele. Em vez de se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Srenia, pergunte-se, o que isso está me ensinando? Em vez de se lamentar pelas dificuldades, enxergue-as como oportunidades para crescer.
Em vez de buscar uma vida sem desafios, busque ser alguém capaz de enfrentá-los com coragem. Os momentos mais difíceis da sua vida podem ser os que mais o ensinam. Eles podem ser o ponto de virada, o impulso necessário para levá-lo a um novo nível. Mas isso só acontece se você estiver disposto a aprender. A resistência ao desconforto causa sofrimento. A aceitação traz crescimento. Se você quer uma mente inabalável, uma vida que realmente vale a pena, precisa abraçar o desconforto. Precisa ver os desafios como aliados. Precisa entender que cada dificuldade superada o torna mais forte. Isso não significa procurar sofrimento desnecessário, mas sim encarar cada obstáculo com a certeza de que ele está moldando uma versão melhor de você. Afinal, ninguém se torna grande sem ter enfrentado grandes desafios. Ninguém constrói uma vida extraordinária vivendo apenas na zona de conforto. O desconforto não é seu inimigo, ele é seu mestre. E aqueles que aprendem com ele se tornam invencíveis. Antes de seguirmos, só uma lembrança importante. Se você quer transformar a sua vida com o estoicismo, o meu manual Estoicismo para uma Vida Moderna pode ser o seu próximo grande passo. Descubra estratégias práticas para aplicar os princípios estoicos no dia a dia e conquistar equilíbrio, clareza e paz interior. Não deixe para depois. Clique agora no link na descrição ou no comentário fixado e comece a sua transformação hoje mesmo. Agora, de volta à lição. 4. Não busco aprovação, busco caráter. Desde cedo, somos condicionados a buscar a aceitação dos outros. Crescemos ouvindo que devemos agradar, ser bem vistos, corresponder às expectativas alheias. Aprendemos a medir nosso valor pelo olhar dos outros, a buscar aprovação como se fosse a moeda que valida nossa existência. Mas será que isso é viver de verdade? Ou será apenas uma prisão invisível, onde cada passo que damos precisa da permissão do mundo? O estoicismo nos ensina uma verdade libertadora. A única validação que realmente importa é aquela que vem de dentro. Marco Aurélio, um imperador que governava o maior império do mundo, não escrevia suas reflexões para impressionar ninguém. Ele escrevia para si mesmo, para lembrar-se de que seu dever era agir com virtude, independentemente do que os outros pensassem. Seu compromisso era com a retidão, não com a aceitação. Se você passa a vida tentando agradar a todos, nunca será verdadeiramente livre. Estará sempre moldando sua personalidade de acordo com o que os outros querem e não com aquilo que realmente é. Mas há algo ainda mais profundo nisso. Ao tentar agradar a todos, você inevitavelmente trai a si mesmo. Em algum momento, suas próprias convicções precisarão ser colocadas de lado para que caibam dentro da expectativa de outra pessoa. E o preço disso é alto. Quantas decisões já tomou apenas para ser aceito? Quantas vezes disse sim quando queria dizer não? Quantos caminhos abandonou por medo de ser julgado? E se você nunca tivesse se preocupado com a opinião dos outros, onde estaria agora? A resposta para essa última pergunta pode ser assustadora, porque revela o quanto da sua vida pode ter sido vivida para os outros, e não para si mesmo. A busca pela aprovação é uma corrida sem linha de chegada. Você pode agradar hoje, mas amanhã as expectativas mudarão. Se você baseia sua identidade no que os outros pensam, nunca terá paz. Mas se baseia no que sabe ser certo, não importa quem o aprove ou não, sua mente será inabalável. O caráter, ao contrário da aprovação, não pode ser comprado ou negociado. Ele se constrói nas pequenas decisões diárias. Ele está na escolha de fazer o certo quando ninguém está olhando, na coragem de manter a palavra, mesmo quando isso é difícil, na integridade de não se vender por elogios ou recompensas externas. O caráter não é moldado pelo que os outros esperam de você, mas pelo que você espera de si mesmo. Ser alguém de caráter significa estar em paz com suas próprias escolhas. Significa poder deitar a cabeça no travesseiro à noite sem se perguntar se viveu o dia de acordo com a vontade alheia. Significa agir com coerência, mesmo que isso desagrade alguns. Significa entender que não há nada mais valioso do que ser fiel à própria essência. Os estoicos acreditavam que a virtude era o único bem verdadeiro. Tudo o mais, riqueza, status, elogios, era passageiro. Hoje você pode ser admirado, amanhã pode ser esquecido. Mas se sua vida foi construída com base no que é correto, isso jamais se perde. A necessidade de aprovação é uma corrente invisível.
Ela nos faz hesitar, nos faz duvidar, nos faz andar pisando em ovos para não decepcionar ninguém. Mas quem vive assim nunca será plenamente autêntico. A verdadeira liberdade está em agir conforme os próprios princípios, sem precisar de aplausos para validar suas escolhas. Isso não significa ignorar completamente as opiniões externas. Significa apenas que elas não devem ter mais peso do que sua própria consciência. Aceitar feedback, aprender com as críticas, ouvir conselhos, tudo isso é válido. Mas no fim do dia, a decisão sobre como viver sua vida deve ser sua e de mais ninguém. Há uma grande diferença entre ser respeitado e ser aceito. O respeito vem quando você mantém sua essência, quando tem firmeza, quando se posiciona sem medo. Já a aceitação pode ser volúvel, baseada em conveniência e interesses. Muitas vezes, para ser aceito, você precisa abrir mão de quem realmente é. Mas para ser respeitado, precisa permanecer firme naquilo que acredita. Quando você deixa de buscar aprovação e passa a buscar caráter, tudo muda. As inseguranças diminuem, porque você não precisa mais que o mundo lhe diga se está no caminho certo. As dúvidas se dissipam, porque suas escolhas passam a ser guiadas por convicção, e não por medo do julgamento. A paz interior cresce porque você deixa de ser refém da necessidade de agradar. Aqueles que vivem em busca de aprovação acabam se tornando cópias dos outros. Eles se adaptam, mudam de opinião, conforme o vento, evitam qualquer atitude que possa gerar conflito. Mas os que vivem pelo caráter são aqueles que deixam marcas profundas no mundo. São aqueles que inspiram, que desafiam, que mostram que é possível viver com integridade, mesmo em um mundo que constantemente tenta moldar as pessoas à sua maneira. E quando o tempo passar, o que terá sido mais importante? Ter sido aceito por todos ou ter sido fiel a si mesmo? O que trará mais orgulho? Ter agradado ou ter sido alguém de valor? O que lhe trará paz quando olhar para trás? Ter seguido a multidão ou ter seguido sua consciência? A escolha é sempre sua. Pode continuar vivendo para corresponder às expectativas dos outros, sempre se perguntando se está sendo suficiente para eles. Ou pode decidir, a partir de hoje, viver de acordo com seus próprios princípios, sabendo que a única aprovação que realmente importa é a sua própria. O mundo sempre terá algo a dizer sobre você. Sempre haverá quem critique, quem julgue, quem tente fazer com que mude para se encaixar. Mas nada disso tem importância se, ao final do dia, você souber que fez o que era certo. Buscar caráter em vez de aprovação é um ato de coragem. Requer firmeza, autodisciplina, disposição para enfrentar julgamentos sem se abalar. Mas no fim, é o único caminho que leva à verdadeira liberdade. Porque ninguém que depende da aceitação alheia será dono de si mesmo. Que essa reflexão sirva como um lembrete para cada manhã. Que você acorde sabendo que não precisa da validação de ninguém para ser quem é. Que você não dependa de aplausos para seguir em frente. Que sua vida não seja medida pelo número de pessoas que o aprovam, mas pela sua capacidade de ser fiel ao que acredita. Pois no fim, tudo o que importa é que, ao olhar no espelho, você reconheça a pessoa que vê. 5. Tudo o que tenho é o agora. A mente humana é inquieta. Está sempre oscilando entre o que já passou e o que ainda não chegou. É natural. O passado nos prende com suas lembranças, erros e glórias, enquanto o futuro nos seduz com promessas, incertezas e medos. No entanto, há um detalhe importante que muitas vezes ignoramos. Nem o passado pode ser mudado, nem o futuro pode ser controlado. O que realmente existe é este instante. Os estoicos ensinavam que a vida se desenrola no agora. O presente é o único tempo real, o único momento onde qualquer ação, qualquer mudança, qualquer escolha pode ser feita. Marco Aurélio refletia sobre isso em suas meditações, lembrando-se de que a única coisa que nos pertence é o que está diante de nós. O passado é imutável, o futuro é incerto, mas o agora é onde tudo acontece. Muitas pessoas passam a vida esperando pelo momento certo para viver. Esperam para ser felizes, para agir, para mudar, para começar algo novo. O problema é que esse momento certo nunca chega, porque ele não está no futuro. Ele está no presente. Aqueles que adiam a vida acabam nunca realmente vivendo. É curioso perceber como a mente insiste em fugir do agora. Se algo bom acontece, a preocupação com o que vem depois logo surge. Se algo ruim acontece, nos perdemos em pensamentos sobre como poderia ter sido diferente.
Mas nenhuma dessas preocupações altera a realidade. O que foi já passou, o que virá ainda não existe. Somente o presente tem o poder de ser moldado. O sofrimento humano, frequentemente, vem da resistência ao presente. Queremos que as coisas sejam diferentes do que são. Queremos reviver momentos bons ou apagar momentos ruins. Queremos prever e controlar o que ainda está por vir. Mas toda essa luta contra o tempo é inútil. Quanto mais resistimos ao agora, mais nos afastamos da paz. Aceitar plenamente o momento presente não significa se conformar com a vida ou deixar de ter ambições. Significa apenas que qualquer transformação, qualquer melhoria, qualquer passo em direção ao que queremos, precisa começar agora. Nenhuma mudança acontece no futuro, porque o futuro não existe. Tudo o que é feito no agora. Os estoicos praticavam a arte da presença. Eles treinavam suas mentes para não se perderem em lamentações ou expectativas vazias. Epicteto ensinava que a liberdade verdadeira vem de focar apenas naquilo que está ao nosso alcance, e o que está ao nosso alcance sempre se encontra no presente. Se você deseja construir um futuro melhor, precisa começar a moldá-lo hoje. Se deseja superar algo do passado, precisa fazer isso neste instante. O tempo não espera. Cada momento que passa é um que nunca mais voltará. Adiar decisões, adiar mudanças, adiar ações, tudo isso é desperdiçar a única coisa real que você tem, o agora. O que aconteceria se por um dia você decidisse viver plenamente no presente? Se em vez de se preocupar com o que virá, simplesmente se concentrasse no que está diante de você? Se em vez de carregar o peso do que passou, escolhesse olhar para este momento com novos olhos? Muitas vezes, nos prendemos a padrões automáticos de pensamento. Acordamos e já começamos a reviver o que aconteceu ontem, ou a antecipar os desafios de amanhã. E no meio disso tudo, perdemos a experiência pura do agora. Não enxergamos as oportunidades que estão à nossa frente. Não sentimos verdadeiramente cada momento. Não percebemos que a vida está acontecendo bem diante de nós. Aqueles que compreendem a importância do presente vivem com mais leveza. Não significa que não planejam, que não aprendem com o passado ou que ignoram as responsabilidades da vida. Significa apenas que não se deixam consumir por aquilo que não podem mudar ou prever. O agora é onde tudo se constrói. O que você fizer hoje definirá quem será amanhã. As ações que tomar agora determinarão o que o futuro lhe reserva. E cada segundo que passa sem que você esteja consciente do momento presente é um segundo desperdiçado. A mente pode tentar convencê-lo de que algo além do agora é mais importante, mas isso é uma ilusão. A única coisa sobre a qual você tem total controle é este momento. Sua atenção, sua atitude, suas escolhas, tudo acontece no presente. Se quer melhorar sua vida, pare de esperar. Comece agora. Se quer desenvolver sua disciplina, comece agora. Se quer fortalecer sua mente, comece agora. Se quer aproveitar mais os momentos com aqueles que ama, comece agora. Porque é no agora que a vida acontece. O futuro que você deseja não está distante. Ele não está em algum dia ideal onde tudo estará perfeito. Ele está nas pequenas ações do presente. Está na maneira como você escolhe viver este exato momento. Quando você aprende a viver no agora, descobre uma liberdade que poucos conhecem. Descobre que a paz não está em tentar controlar o incontrolável, mas em aceitar plenamente o que é e agir dentro das possibilidades do momento. Tudo o que foi já se desfez no tempo. Tudo o que será ainda não chegou. Mas o agora está aqui, esperando para ser vivido. 6. Sou maior que os meus impulsos. Nem tudo o que sentimos precisa ser seguido. Nem toda emoção que surge merece ser alimentada. Nem todo pensamento que aparece em nossa mente deve ser levado a sério. Quem entende isso se torna senhor de si. Quem não entende se torna escravo dos próprios impulsos. A mente humana é um fluxo incessante de desejos, medos e reações automáticas. Desde os tempos mais remotos, fomos programados para reagir rapidamente às situações. Um perigo, um estímulo, uma frustração. E lá estamos nós, agindo no calor da emoção, sem pensar nas consequências. O problema é que, se vivemos apenas reagindo, nunca realmente escolhemos. Apenas somos levados. Os estoicos ensinavam que a verdadeira liberdade vem do autocontrole.
Epicteto dizia que não são os eventos externos que nos perturbam, mas a maneira como reagimos a eles. O mesmo se aplica aos nossos impulsos. Um pensamento negativo pode surgir, mas isso não significa que você deve se apegar a ele. A raiva pode bater à porta, mas você não precisa deixá-la entrar. Um desejo pode tentar dominá-lo, mas cabe a você decidir se o seguirá ou não. Aqueles que seguem cada impulso sem questionar vivem como folhas ao vento, sendo carregadas para onde as emoções os empurram. Um comentário negativo os desestabiliza. Uma frustração os faz perder o controle. Um desejo momentâneo os leva a abandonar compromissos importantes. Mas aqueles que aprendem a dominar suas reações se tornam impenetráveis. Eles ainda sentem as emoções, mas não são escravos delas. Autodomínio não significa repressão. Não se trata de ignorar o que sente ou fingir que certas emoções não existem. Trata-se de reconhecer cada sentimento, cada impulso e escolher conscientemente como agir. Você pode sentir raiva e ainda assim escolher responder com calma. Pode sentir medo e mesmo assim seguir em frente. Pode sentir preguiça e ainda assim cumprir o que se propôs a fazer. A sociedade moderna nos ensina o oposto. Diz que devemos seguir nossas emoções, fazer o que sentimos vontade, ceder a cada desejo. Mas o que acontece quando vivemos dessa forma? Nos tornamos voláteis. Um dia estamos motivados, no outro desistimos. Uma crítica nos desmorona, uma tentação nos desvia do caminho. O verdadeiro crescimento só acontece quando aprendemos a não ser dominados por esses impulsos passageiros. Pense nos momentos em que tomou decisões baseadas apenas na emoção do momento. Quantos arrependimentos nasceram daí? Quantas vezes algo que parecia irresistível por um instante se transformou em peso depois? Quantas vezes reagiu no calor do momento e depois percebeu que poderia ter agido melhor? O impulso nos cega. Ele faz parecer que precisamos agir imediatamente, quando na verdade o tempo e a razão nos ofereceriam melhores respostas. A disciplina emocional é um dos maiores sinais de força. Quem aprende a pausar antes de reagir tem um poder imenso. É essa pausa que diferencia o sábio do impulsivo, o bem-sucedido do inconstante, o forte do fraco. No momento em que você sente algo, mas escolhe como responder, está moldando seu próprio destino. A raiva é um excelente exemplo. Quantas vezes alguém já disse algo que o irritou e você teve vontade de responder imediatamente? Mas se tivesse esperado alguns minutos, se tivesse respirado, talvez sua resposta fosse diferente. Talvez percebesse que não valia a pena, que sua paz era mais importante do que provar um ponto. O mesmo vale para o medo. Muitas vezes, ele paralisa no momento em que uma grande oportunidade surge. Mas se você não ceder ao primeiro impulso, se der um passo adiante apesar do medo, perceberá que ele era apenas uma sombra, não um muro real. Os estoicos praticavam diariamente o domínio sobre seus próprios impulsos. Eles entendiam que uma mente treinada é uma mente invencível. Se você é capaz de observar seus pensamentos e emoções sem ser levado por eles, está um passo à frente da maioria. Mas isso exige prática, exige que todos os dias você se observe. Imagine que sua mente é um campo de batalha. De um lado, seus impulsos querem que você reaja sem pensar. Do outro, sua razão lhe diz para esperar, para avaliar, para agir com sabedoria. Quem vence essa batalha depende de qual lado você alimenta. Se todos os dias você ceder ao impulso, ele se fortalecerá. Mas se, a cada oportunidade, você fizer uma pausa, respirar e escolher conscientemente, sua razão se tornará cada vez mais forte. Esse princípio pode ser aplicado em todas as áreas da vida. No trabalho, onde a paciência e a clareza são mais valiosas do que a reatividade. Nos relacionamentos, onde a compreensão e o respeito são mais importantes do que vencer uma discussão. No crescimento pessoal, onde a consistência vale mais do que a motivação passageira. As emoções são passageiras. Elas vêm e vão, como ondas no oceano. Se você se deixa levar por cada uma, nunca terá estabilidade. Mas se aprende a ficar firme, a observar antes de reagir, encontrará uma paz inabalável. Ser maior que seus impulsos não significa não sentir. Significa sentir e, ainda assim, escolher. Significa não ser escravo do primeiro pensamento que surge. Significa tomar as rédeas da própria vida e decidir conscientemente quem você quer ser. Aqueles que aprendem essa lição se tornam mestres de si mesmos, e não há poder maior do que esse.
7. O mundo me desafiará e eu aceitarei o desafio. A vida não pergunta se você está pronto. Ela simplesmente acontece. Algumas manhãs começam tranquilas, outras trazem tempestades inesperadas. E gostemos ou não, os desafios chegam sem aviso. Podemos reclamar, resistir, tentar fugir, ou podemos aceitar, enfrentar e crescer. Os estoicos sabiam que a vida não seria fácil. Eles não esperavam um caminho sem dificuldades. Pelo contrário, viam cada obstáculo como uma oportunidade de fortalecimento. Epicteto nos ensina que não são as dificuldades que nos derrotam, mas nossa atitude diante delas. Aceitar os desafios da vida não é resignação, é um ato de coragem. Significa reconhecer que cada teste, cada adversidade, cada contratempo é um convite para se tornar mais forte. Muitas pessoas gastam energia demais lutando contra a realidade. Reclamam do que não podem mudar, resistem ao inevitável, evitam o desconforto a qualquer custo. Mas essa resistência não impede que os desafios venham, apenas torna a experiência mais dolorosa. Quando você se opõe à vida, ela o arrasta. Quando você aceita o desafio, encontra força para seguir em frente. Nada que valha a pena vem sem esforço. O crescimento só acontece no desconforto. Cada grande conquista da humanidade foi marcada por dificuldades. Cada pessoa que construiu algo significativo precisou enfrentar obstáculos. O erro está em pensar que as dificuldades são um sinal de que algo está errado. Na verdade, elas são a prova de que você está evoluindo. A atitude de encarar desafios como oportunidades transforma completamente a maneira como vivemos. Em vez de ver problemas, vemos possibilidades. Em vez de sentir medo, sentimos excitação pelo que podemos aprender. Em vez de evitar dificuldades, nos jogamos de cabeça, sabendo que cada experiência nos torna mais resilientes. É natural sentir receio diante do desconhecido. O medo do fracasso, da rejeição, da dor, da incerteza. Tudo isso faz parte da experiência humana. Mas quando nos permitimos ser guiados por esses medos, nos tornamos prisioneiros. O mundo continuará desafiando você, quer queira ou não. A única escolha que você realmente tem é como reagirá. As dificuldades podem ser encaradas de duas maneiras, como barreiras ou como degraus. Quem vê barreiras se sente paralisado, vítima das circunstâncias. Quem vê degraus sobe, avança, se fortalece. É uma escolha. Os estoicos nos lembram que a adversidade não cria fraqueza, ela apenas revela o que já estava dentro de nós. Quem treina a mente para aceitar desafios se torna inabalável. Quando um problema surge, em vez de se desesperar, pergunta: o que posso aprender com isso? Quando algo inesperado acontece, em vez de resistir, adapta-se. Quando a vida testa seus limites, utilize isso como oportunidade para expandi-los. O mundo tentará dobrá-lo, mas só será quebrado aquele que não souber se curvar sem perder sua essência. Aceitar os desafios da vida não significa se conformar, mas sim entender que a resistência cega é inútil. Existe uma diferença entre aceitar e se render. Aceitar é reconhecer a realidade e trabalhar com ela, em vez de contra ela. Render-se é abdicar do próprio poder. Aqueles que fogem dos desafios acabam presos em uma vida medíocre. Vivem com medo, evitam riscos, preferem o conforto da zona de segurança. Mas o preço desse conforto é alto: a estagnação. Nada muda para quem não se dispõe a enfrentar dificuldades. Olhando para trás, quais foram os momentos que mais o transformaram? Foram aqueles fáceis, onde tudo estava sob controle? Ou foram aqueles em que você precisou lutar, crescer, encontrar forças que nem sabia que tinha? Cada grande evolução na sua vida veio de um momento desafiador. E os próximos desafios farão o mesmo se você permitir. Não espere que a vida seja gentil. Nem sempre será. Mas se você aceitar o jogo e decidir jogar com inteligência, descobrirá que pode ir muito mais longe do que imagina. A cada desafio superado, a confiança cresce. A cada obstáculo vencido, a mente se fortalece. O que antes parecia impossível se torna parte de quem você é. A única maneira de se tornar alguém realmente forte é se expondo à resistência. Assim como os músculos crescem sob tensão, a mente cresce diante de desafios. Quanto mais você treina essa mentalidade, mais natural se torna. O mundo não deve nada a ninguém.
Não há garantias de que tudo dará certo, de que os caminhos serão fáceis. Mas isso não é um problema, é uma oportunidade. A cada dia, a vida o desafiará. Cabe a você decidir se fugirá ou se enfrentará cada desafio com determinação. A verdadeira liberdade está na coragem de aceitar que a vida é uma série de testes e que você está pronto para todos eles. A pergunta não é se você será desafiado, mas sim se você terá a grandeza de aceitar cada desafio como uma chance de se tornar mais forte. 8. Serei grato, independentemente das circunstâncias. A gratidão é um dos pilares mais subestimados da força mental. Quando se fala em gratidão, muitos imaginam um estado de felicidade ideal, um sentimento que surge apenas quando as coisas estão indo bem. Mas a verdadeira gratidão não é condicional. Não está atrelada às circunstâncias externas, nem depende de momentos perfeitos. A gratidão real é uma escolha. Os estoicos viam a gratidão não como uma resposta automática a acontecimentos positivos, mas como um exercício consciente. Uma decisão diária de reconhecer o que já existe. Sêneca nos lembra que a felicidade não vem daquilo que nos falta, mas daquilo que sabemos apreciar. Se você não aprende a ser grato pelo que já tem, jamais estará satisfeito, independentemente do que conquiste. Grande parte do sofrimento humano vem da constante sensação de insuficiência. A mente nos faz acreditar que sempre precisamos de mais dinheiro, mais sucesso, mais reconhecimento. Mas e se, em vez de focar no que falta, você começasse a enxergar o que já está presente? O simples fato de estar vivo neste momento, de ter oportunidades diante de si, de poder escolher seus próximos passos, já é um motivo para agradecer. Não significa que você deve ignorar suas dificuldades ou fingir que tudo está bem quando não está. Mas significa que mesmo nos momentos mais difíceis ainda há algo a ser valorizado. Os estoicos treinavam essa mentalidade todos os dias. Em meio a crises, em meio a desafios, eles procuravam enxergar não apenas o que estava errado, mas também o que ainda existia de bom. A gratidão tem um efeito profundo na maneira como encaramos a vida. Quando você se habitua a encontrar motivos para agradecer, sua mente muda. A negatividade perde força. O pessimismo se dissolve. Você começa a perceber que a vida sempre oferece algo de valor, mesmo nas situações mais adversas. O problema é que a maioria das pessoas condiciona sua gratidão a fatores externos. Serei grato quando conseguir aquele emprego. Serei grato quando encontrar o parceiro ideal. Serei grato quando alcançar determinado objetivo. Mas essa é uma armadilha. Porque assim que você conquista algo, a mente imediatamente busca o próximo desejo. E a sensação de plenitude nunca chega. O segredo é aprender a agradecer agora. Não pelo que pode acontecer no futuro, mas pelo que já existe. Não porque a vida é perfeita, mas porque, apesar das imperfeições, sempre há algo pelo qual sentir gratidão. Há um exercício simples que pode transformar sua perspectiva. Todas as manhãs, antes de começar o dia, pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Elas podem ser grandes ou pequenas, não importa. O que importa é treinar sua mente a enxergar o que há de bom. E com o tempo, essa prática começa a mudar sua forma de pensar. A gratidão não apenas melhora seu estado mental, mas também fortalece sua resiliência. Quando você aprende a encontrar algo positivo, mesmo nos momentos difíceis, nada pode quebrá-lo. Você se torna capaz de enfrentar desafios sem se sentir derrotado. Isso não significa ignorar os problemas. Significa apenas que você escolhe não ser consumido por eles. Significa que, mesmo em tempos difíceis, você mantém a clareza de que ainda há coisas boas na sua vida. A verdadeira gratidão não é passiva. Não é apenas um sentimento agradável. É um estado de presença, um compromisso com a realidade do agora. É entender que a vida não precisa ser perfeita para ser valiosa. Os estoicos tinham um princípio chamado amor fati, o amor pelo destino. Em vez de resistir ao que acontece, eles aceitavam tudo como parte do caminho. Mesmo as dificuldades, mesmo as perdas. Eles viam cada experiência como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Essa mentalidade muda tudo. Quando você começa a encarar a vida dessa forma, os desafios deixam de ser obstáculos e passam a ser degraus. Você percebe que, mesmo nos momentos mais duros, há algo pelo qual agradecer. Se hoje fosse seu último dia,
Você passaria mais tempo reclamando ou apreciando o que tem? Você focaria no que ainda não conquistou ou olharia ao redor e perceberia o valor do que já existe? Essas são perguntas que precisamos nos fazer constantemente. A vida é feita de altos e baixos, mas a gratidão verdadeira não desaparece nos momentos ruins. Pelo contrário, é nesses momentos que ela se torna mais necessária, porque é ela que mantém sua mente forte, sua alma em paz e seu coração resiliente. Ser grato não é um ato de ingenuidade. Não é negar que dificuldades existem. É simplesmente uma escolha de perspectiva. É decidir olhar para a vida com olhos que enxergam além dos problemas, que reconhecem a beleza presente em cada instante. Quando a gratidão se torna parte de quem você é, a vida muda. Não porque as circunstâncias externas se transformam, mas porque sua maneira de enxergar tudo ao redor se expande. E isso é o suficiente para tornar qualquer dia melhor. 9. Não adiarei a vida. A vida acontece no agora. Cada manhã que você desperdiça esperando o momento perfeito é um dia que nunca mais voltará. No entanto, muitas pessoas vivem como se o tempo fosse um recurso infinito, adiando decisões, postergando sonhos e deixando para depois aquilo que poderia ser feito hoje. Mas a verdade é que a vida não espera. Ela segue em frente, com ou sem a sua participação ativa. Os estoicos tinham uma visão muito clara sobre isso. Para eles, o presente era a única coisa realmente concreta. O passado já foi, o futuro ainda não existe. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que devemos nos concentrar no agora, porque é nele que temos poder de agir. Quando adiamos a vida, deixamos que ela escorra por entre nossos dedos, desperdiçando oportunidades, experiências e crescimento. Pense em quantas vezes você já disse a si mesmo que começaria algo amanhã, semana que vem, ou quando tudo estiver perfeito. Mas esse amanhã nunca chega, porque sempre há uma nova desculpa, um novo obstáculo, um novo motivo para adiar. E enquanto isso, os dias passam. A procrastinação da vida não é apenas um atraso, é uma escolha. É fácil cair na armadilha de esperar pelo momento ideal. Muitas pessoas acreditam que precisam estar 100% preparadas antes de agir, mas esse pensamento é um grande engano. A perfeição é uma ilusão. Quem espera o momento ideal para começar muitas vezes nunca começa. A verdade é que a ação gera preparo. O primeiro passo pode ser imperfeito, mas é ele que abre o caminho para os próximos. A procrastinação da vida também vem do medo. Medo do fracasso, medo do julgamento, medo do desconhecido. Mas o que é mais assustador, tentar algo e errar, ou nunca tentar e passar o resto da vida se perguntando: e se eu tivesse tentado? O fracasso pode ser corrigido, ajustado, recomeçado. Mas o arrependimento pelo que não foi vivido é um peso que só aumenta com o tempo. Imagine olhar para trás daqui a 10 anos e perceber que você poderia ter feito mais, que poderia ter dito algo que ficou engasgado, que poderia ter aproveitado mais momentos, que poderia ter tomado atitudes que transformariam sua trajetória. Essa sensação de perda não vem do que aconteceu, mas do que nunca chegou a acontecer. E tudo porque você escolheu adiar. Os estoicos praticavam a ideia de viver cada dia como se fosse o último. Mas isso não significa viver de forma inconsequente ou impulsiva. Significa ter consciência da finitude da vida e, com isso, dar valor ao presente. Significa fazer agora aquilo que é importante, em vez de deixar para depois. Significa agir com propósito e intenção, sabendo que cada dia conta. A vida que você deseja não se constrói no futuro. Ela é moldada agora, com cada pequena escolha que você faz, cada passo que você dá em direção aos seus objetivos, cada conversa que você decide ter, cada experiência que você escolhe abraçar. Se você quer um futuro melhor, precisa começar no presente. Mas como parar de adiar a vida? A resposta está na ação. Em vez de esperar que a motivação surja, crie hábitos que o impulsionem. Em vez de buscar condições perfeitas, trabalhe com o que tem agora. Em vez de temer o desconhecido, enfrente-o com coragem e curiosidade. Se há algo que você deseja fazer, comece. Se há algo que precisa ser dito, fale. Se há algo que precisa ser mudado, dê o primeiro passo. Não importa quão pequeno seja esse passo, ele já o coloca em movimento. A inércia é quebrada quando você decide agir.
Os momentos mais importantes da sua vida não serão aqueles que você adiou, mas aqueles que você viveu. São as conversas profundas que você teve, as oportunidades que abraçou, os desafios que enfrentou. A vida não é sobre esperar pelo dia perfeito, mas sobre fazer de cada dia algo significativo. Cada manhã traz consigo uma nova chance de fazer algo diferente, de sair da zona de conforto, de construir a vida que você realmente quer viver. Não desperdice essa chance. O relógio não para. A vida continua avançando, quer você esteja acompanhando ou não. Então pergunte-se: o que estou adiando? O que posso fazer agora que terá um impacto positivo no meu futuro? Como posso começar, mesmo sem estar 100% pronto? As respostas para essas perguntas podem ser o empurrão que você precisa para finalmente agir. A vida não precisa ser perfeita para ser aproveitada. E você não precisa ter todas as respostas para começar. Tudo o que você precisa é dar o primeiro passo e confiar no processo. O tempo passa de qualquer forma. A única diferença é se você estará vivendo ou apenas esperando. Não adie mais a sua vida. Ela está acontecendo agora. E cabe a você decidir se vai participar ou apenas observar. 10. Quando a noite cair, dormirei em paz. Nada é mais valioso do que uma mente tranquila ao final do dia. Uma consciência serena, que não carrega o peso dos arrependimentos, das promessas não cumpridas, dos conflitos evitáveis. A sensação de que se viveu o dia com propósito, de que se deu o melhor dentro das próprias possibilidades. Isso é paz. Isso é força. Os estoicos tinham plena consciência da importância de terminar cada dia de maneira leve, sem carregar consigo o peso do que poderia ter sido feito, do que ficou por dizer, do que foi deixado para depois. Sêneca, em suas cartas, aconselhava a prática de revisar o dia antes de dormir, não para se culpar, mas para aprender. Para entender o que poderia ser melhorado, para reforçar o que foi feito com virtude, para encerrar o dia com um senso de propósito. Muitas vezes, carregamos para a noite preocupações que não podem ser resolvidas naquele momento. Repassamos diálogos, remoemos erros, criamos cenários hipotéticos sobre o futuro. Mas isso não traz benefício algum. A noite não é um momento para lutar contra o passado ou temer o futuro. É o momento de reconhecer que o que estava ao nosso alcance foi feito e que o restante não merece roubar nossa paz. O dia pode ter sido difícil, as circunstâncias podem ter sido desafiadoras, mas a pergunta essencial permanece: fiz o que estava ao meu alcance? Se a resposta for sim, não há motivo para a inquietação. Se a resposta for não, então esse é um aprendizado para amanhã. Mas nada disso exige autopunição, apenas reflexão e melhoria contínua. Dormir com tranquilidade não significa que tudo em sua vida esteja perfeito. Significa que você fez o possível com o que tinha, que enfrentou o dia com coragem, que não se omitiu diante das dificuldades, que soube escolher as batalhas certas. O sono tranquilo não vem da ausência de desafios, mas da certeza de que se agiu com integridade. Quando a consciência está limpa, não há espaço para a insônia causada pela culpa, pelo arrependimento ou pela ansiedade sobre o que não pode ser mudado. Os estoicos nos ensinam a importância de não carregar o peso do desnecessário. Se algo não pode ser controlado, por que se preocupar? Se uma situação já passou, por que revivê-la em pensamentos intermináveis? O descanso da mente vem da aceitação de que há um limite para o que podemos fazer e que não cabe a nós tentar controlar tudo. Ter paz ao fim do dia é um hábito que se constrói. Significa ser honesto consigo mesmo sobre o que foi feito, aprender com os erros sem se prender a eles e ter a humildade de aceitar que algumas coisas precisam de tempo para se resolver. Se você passou o dia inteiro buscando aprovação alheia, tentando ser alguém que não é, cedendo a pressões externas, inevitavelmente a noite chegará carregada de inquietação. Mas se você viveu conforme seus princípios, se manteve sua integridade, se agiu de acordo com aquilo que acredita ser correto, então poderá repousar em paz, independentemente das circunstâncias externas. A qualidade do nosso sono muitas vezes reflete a qualidade das nossas escolhas durante o dia. Uma mente tumultuada dificilmente encontra descanso. Um coração sobrecarregado de ressentimento, culpa ou preocupações não se aquieta quando a noite chega. É por isso que refletir sobre o dia é uma prática tão poderosa. Antes de dormir, pergunte-se: eu vivi este dia da melhor forma que pude?
Fui justo? Fui íntegro? Fui presente nos momentos importantes? Se a resposta for sim, então você pode deitar a cabeça no travesseiro sabendo que cumpriu seu papel. Se a resposta for não, então amanhã será uma nova oportunidade de fazer melhor. Nada está completamente sob nosso controle, mas a forma como escolhemos encerrar cada dia depende de nós. Não deixe que as preocupações do mundo invadam sua paz. Não permita que erros do passado continuem vivendo na sua mente. Não carregue para o travesseiro o peso daquilo que não pode ser resolvido agora. Os estoicos acreditavam que a noite era um momento de fechamento. O dia que passou já não pertence mais a você. Tudo o que havia para ser feito já foi feito. O amanhã ainda não chegou, então não há por que se preocupar com ele agora. Seja grato pelo que foi bom. Aprenda com o que poderia ter sido melhor. E então, solte. Permita-se descansar, pois amanhã, ao acordar, você terá uma nova chance de viver com sabedoria, de agir com virtude, de fazer o seu melhor. E assim, quando a noite cair novamente, você poderá dizer a si mesmo: fiz o que pude, fui quem deveria ser e agora posso dormir em paz. Diga isso a si mesmo todas as manhãs. Não apenas como palavras, mas como um compromisso. Faça dessas afirmações um escudo para enfrentar o dia com clareza, força e propósito. Não permita que a rotina o arraste para o piloto automático. Escolha começar cada manhã com intenção, com foco no que realmente importa. Pequenas mudanças na sua mentalidade criam grandes mudanças na sua vida. A maneira como você inicia o dia define o seu rumo. Se começa com consciência, com pensamentos alinhados à sua essência, com escolhas feitas de forma deliberada, então o mundo ao seu redor começará a se transformar. A sua atitude diante da vida tem poder. Você não precisa esperar por mudanças externas para se sentir forte, confiante e preparado. Tudo começa dentro de você. Agora, quero saber, você chegou até aqui? Se sim, comente abaixo, eu assisti até o final, para que eu saiba que você faz parte desse grupo seleto de pessoas que buscam crescimento e evolução. E se esse conteúdo fez sentido para você, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal e me motiva a continuar trazendo mais reflexões poderosas para você. Se ainda não está inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa começar as manhãs com mais clareza e propósito. E agora, leve essa mensagem consigo. A cada manhã, lembre-se, sua mente tem o poder de transformar o seu mundo. Espero você no próximo vídeo. Até breve.